Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a todos. Que bom, estamos de volta com o nosso Café com Saber, todos os primeiros sábados de cada mês. Esperamos que vocês todos tenham passado um final de ano muito abençoado, que tenha iniciado este ano também com muita paz, com muita esperança, com muitas boas expectativas. Nós estamos felizes de podermos voltar aqui. Eu sou o professor Padre Luiz Antônio Bento, que trabalho aqui na instituição, na Uningá, já há quase 12 anos. E um dos projetos que nós coordenamos e que nós atuamos, entre eles dos quais eu atuo, é o Capelania Universitária, promovendo vidas. Hoje nós vamos retomar os nossos trabalhos deste projeto, como eu já disse, todos os primeiros sábados, e a cada sábado nós trabalhamos um tema diferente. E nós queremos convidar você que está em casa, no seu carro, no seu comércio, onde você estiver, sintonizado conosco, para acompanhar este momento, que é um momento muito bonito, muito interessante, dentro do campus, dentro da comunidade universitária, Centro Universitário Ingá, da Uningá, que nós temos esse privilégio de trazer temas pertinentes, importantes, de interesse de toda a comunidade acadêmica, da sociedade em geral como um todo. E hoje nós vamos conversar com você. Prepara aí seu café, Nós estamos aqui com as nossas canecas, o café está um pouco atrasado hoje, então, mas esperamos que ele chegue. Se não chegar também, vale essa nossa intenção, O nosso café, mais do que aquele líquido que nós consumimos, nós queremos hoje um outro líquido, um pouco de conhecimento religioso, pastoral, teológico, social. Pois bem, meus queridos, que bom, estamos aí, estou muito feliz com vocês. E hoje nós vamos tratar um tema, eu diria, mais do que importante. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da campanha da Fraternidade 2023. Eu não vou falar porque eu trouxe pessoas muito especializadas para conversar conosco e trazer para nós um pouco de informação sobre a campanha da Fraternidade. Então, para esse nosso dia, para esse nosso café, nesta manhã de sábado, nós temos aqui a grande alegria da presença, da participação do Padre Gerson, que eu peço a ele que se apresente e um pouquinho aí, uma consideração inicial. Bom dia, Padre Bento, bom dia a cada um de vocês que estão nos acompanhando, dizer da nossa alegria de estar aqui nesta manhã, poder trazer esse tema que de fato é muito pertinente sobre a campanha da fraternidade, que esse ano, 2023, vai trabalhar sobre a fome, que se traz um problema assim, muito latente no Brasil atualmente. Padre Gerson, você trabalha numa paróquia, você também tem a coordenação da campanha. Um pouquinho do seu trabalho. Sou presbítero aqui na Arquidiocese de Maringá, atuo na paróquia de São Jorge do Ivaí, e também assessoro o movimento do Cursilho de Cristandade na Arquidiocese de Maringá, que faz sempre esse trabalho de levar o tema da campanha da fraternidade na diocese. Entendi. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Temos certeza que você vai contribuir muito com o nosso café desta manhã. Temos aqui um casal maravilhoso, muito atuante na comunidade, na igreja, com muitas atividades. Então eu peço a vocês que se apresentem também, os nossos, aqueles que nos acompanham. Bom dia a todos, bom dia Padre Bento, bom dia Padre Gerson, professor Luiz, meu esposo Humberto. É uma alegria imensa estar aqui neste momento, para poder motivar, divulgar a campanha da fraternidade. Gratidão Uningá, esse centro universitário, por nos proporcionar essa abertura de falar desse tema tão importante. Eu me chamo Edilene, sou da paróquia São João Batista de Jandaia do Sul. Hoje eu, juntamente com meu esposo Humberto, estamos na coordenação do movimento de cursilho na Arquidiocese de Maringá e também à frente da divulgação da campanha da fraternidade. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Então, como a Edilene já disse, nós somos um movimento de cursilho de cristandade e é uma alegria muito grande realmente estar aqui neste ambiente, universitário, onde nascem tantas ideias, surgem as novidades, onde a gente enriquece a nossa mente, poder partilhar um pouquinho dessa campanha. E a partilha é algo que a gente não dá,
mas a gente dá e recebe, né? Uma alegria de duas mãos. Então, uma alegria muito grande. Obrigado, Padre Bento, né, pelo convite ao Ningá. É uma alegria estar aqui, né, o nosso assessor, Padre Gerson, né, o professor Luiz. Gente, que voz maravilhosa, né, de escutar assim, né, traz calma, paz, é um dom, né, é uma partilha de um dom. Né, acho que é disso que a gente fala da campanha. E uma equipe que está aqui atrás, que a gente não nos enxerga aqui, mas de uma gratidão também, de uma alegria, de uma acolhida. Né, parabéns, né? Na verdade, é um conjunto hoje que com certeza vai fazer o nosso, né, café com sabor, com saber, né, tem muito sabor. Com muito sabor também, né? Saber e sabor. Então, Edilene, Humberto, sejam muito bem-vindos, tá bom? Alegria tê-los aqui conosco e temos certeza que a participação de vocês, né, como cristão, como leigos, engajado, faz um diferencial assim também na nossa conversa, muito grande, né? E, como você falou, nós temos aqui uma voz muito privilegiada, né? Que é do nosso querido amigo, o professor Luiz Fernando. Então, eu peço também, né, que tem muitas pessoas que estão nos acessando pela primeira vez, que você também se apresente e nos presenteia também com uma bela música aí para esse início do nosso café, professor. Obrigado, bom dia para você que está em casa, né? Um bom dia para todos que estão aqui conosco. É uma alegria receber vocês aqui né, na nossa casa, no nosso ambiente, na casa de todos os universitários, né, que estão e fazem parte dessa família que hoje é a família do Centro Universitário Ingá. Para mim, Padre Bento, é uma alegria sempre participar desse projeto, mais um ano, levando um pouco de assuntos variados, mas que são extremamente pertinentes à comunidade acadêmica e também à comunidade em geral. Então, para nós, receber pessoas especiais como vocês é sempre uma alegria e nos engrandece e enche os nossos corações de esperança, né? No sentido de que, junto com aquilo que é o tema da campanha da fraternidade, nós consigamos entender a importância da partilha, né? E de saciar a fome, não só a fome da comida, mas eu acho que a fome da fé, a fome da esperança, a fome daquilo que é uma perspectiva por um mundo e um futuro melhor. Então, nesse sentido, eu trago aqui, para iniciarmos a nossa conversa, esse nosso café que está recheado de coisas boas, o hino da campanha da fraternidade, que é um hino extremamente rico e muito lindo, né, de se cantar, de se ouvir e de se saborear. Então, começamos essa manhã com esse hino que é maravilhoso, que é o hino da campanha da fraternidade do ano de 2023. Que benção. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, o pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar, sacia a nossa pobreza para um mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhe vós mesmos de comer. Muito bem, professor Luiz Fernando. Que benção, né? Um hino muito bonito, né? Muito expressivo, né? Então, traz uma mensagem muito forte, né? Assim, também fazendo um apelo, na verdade, também de engajamento
Acho muito bonito aquilo que você falou, professor. Não é só a fome material, porque muitas pessoas estão com fome exatamente de outras coisas, a fome de Deus, a fome de uma boa amizade, fome de esperança, né? E muitas pessoas, talvez o que elas menos estão precisando é de um favor, digamos, material, né? Que também, né? Esse para muitas pessoas, sobretudo no Brasil. Então, pessoal, nós estamos no nosso café aqui com o Saber, né, neste primeiro sábado do mês de fevereiro. E eu vou, então, começar a conversar um pouquinho com vocês, assim, bem espontaneamente, tá certo? Vocês podem interagir, talvez aquilo que alguém está falando, você entendeu que tem algum elemento que você poderia trazer, alguma orientação, alguma palavra, fiquem à vontade, tá bom? E eu vou começar com o Padre Gerson. Querido Padre Gerson, eu gostaria que a campanha da fraternidade, entendemos que é uma experiência muito bonita, né, da igreja no Brasil. E é uma campanha que ela extrapola o ambiente meramente católico, né? Mas antes de falar disso, porque nós temos também campanhas ecumênicas, etc., você poderia falar um pouquinho, né, para quem ainda não tem essa informação, para quem já tem, é importante também relembrar, um pouquinho de como surgiu a campanha da fraternidade, quando foi, por que ela surgiu, com que objetivo ela surgiu? A campanha da fraternidade, nesses moldes que nós conhecemos, né, de forma sistemática, orgânica, ela iniciou no ano de 64, né, a nível de Brasil. Só que existe um projeto embrionário dela, anterior a esse ano, que começou em 61, né, primeiramente 3 padres ligados à Caritas, né? A Caritas é um movimento da igreja que sempre vai buscar ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade social, e eles vão promover uma campanha fraterna de arrecadação de financiamentos para ajudar essas famílias, né? Lá em 61, por ter dado um respaldo positivo da ajuda, da solidariedade das pessoas, a Diocese de Natal também assumiu, no ano de 62, essa mesma ideia, motivada por um tema, por essa partilha, e promove ali na Diocese de Natal. Em 63, 16 dioceses alargam essa mesma compreensão da campanha da fraternidade e levam também para suas realidades. E, por fim, no ano de 64, a igreja no Brasil como um todo abraça essa mesma ideia, sempre trazendo um tema de reflexão e, no final, essa ajuda mais concreta para ajudar todas essas pessoas necessitadas. Não apenas ligada ao tema da fome, que aí a cada ano é trabalhado um tema específico, né? E por ser sempre um tema que abrange toda a realidade nacional, ela tende a ser ecumênica, né? A gente tem algumas voltadas mais ao ambiente católico, mas também outras que é voltado para essa amplitude, porque todos têm direito à vida plena, a uma vida bem cuidada, a uma vida protegida, e todas as pessoas a igreja vai buscar com que ela tenha essa mesma dignidade. Entendi. E acho que nessa mesma época, né, padre, que fortaleceu a campanha da fraternidade é que a igreja vivia o Concílio do Vaticano II, não é mesmo, Humberto? Sim, é muito interessante ouvir. Eu ouvia disso, né, do nosso primeiro arcebispo, né, Dom Jaime, né, nas formações do Cursilho, de se pensar, né, nessa mudança de igreja, né, juntamente com a mudança de igreja da nossa Igreja Católica, com o Concílio Vaticano II, também a implementação no Brasil, né, a vontade dos bispos do Brasil, né, então, de implantar, né, em todo o nosso país essa campanha da fraternidade. Então, algo muito forte que nasce com a pastoral de conjunto, com a pastoral orgânica e tantos outros movimentos, né, onde o leigo passa a ter voz e vez, uma igreja que trabalha realmente, né, assim, clero e povo, né, clero e leigos, né, caminham assim, para esses movimentos, para esse olhar ao outro, né, para essa fraternidade. Então, é algo muito marcante, né, para nós do Brasil, né, conseguir, né, trazer isso, né, vincular isso, né, também ao Vaticano II. Né? Tanto é que o primeiro tema da campanha em 64 foi fraternidade, igreja e renovação. Né? Olha só que bonito, que belo, que passo marcante na nossa Igreja Católica. E não só para nós católicos, porque a partir daí uma abertura para todas as pessoas que visam o bem comum. Eu acho que vocês lembraram uma coisa muito importante, que
a campanha da fraternidade ela passou a ser uma forma até de aplicação do Concílio Vaticano II, né? Porque lá, se não me engano, em 63, quando os bispos estavam reunidos lá no Vaticano, dentro desse contexto do Concílio Vaticano II, aí que tomou essa decisão, né, que a partir de 64, a campanha da fraternidade ela se estenderia a toda a igreja do Brasil, né? E me parece que hoje todas as dioceses elas estão comprometidas com a campanha, né? Porque não é um projeto de uma diocese, de uma região pastoral, mas é um projeto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, padre. Isso é um projeto que é estendido para todas as dioceses, né? Todas as dioceses no Brasil buscam implementar, trabalhar o tema da campanha da fraternidade, sobretudo no tempo da quaresma, porque ela vem ligado no tempo da quaresma nessas 3 dimensões que a quaresma nos propõe, né? A vida da oração, o jejum e a caridade. E a campanha da fraternidade, ela perpassa esses 3 pilares da quaresma como essa forma de orientação, de ajuda, e por isso que as dioceses acabam se envolvendo, para ser uma forma objetiva, clara, de ajudar os fiéis a viver o tempo quaresmal. Acho interessante a gente deixar claro que a campanha da fraternidade ela não é uma campanha da quaresma, né, padre? Ela acontece na quaresma. E aí ela estimula, então, o objetivo da quaresma que perpassa por esses pilares que o padre Gerson já mencionou. Até porque, né, a nossa fé ela nos leva à ação social. Então, isso é algo muito forte que os documentos, o texto base, vem nos trazer todos os anos. A campanha da fraternidade ela é um grande instrumento de evangelização. E aí, mais uma vez, né, não só para os católicos, mas para todas as pessoas que pensam no bem comum, que pensam na fraternidade, nessa educação fraterna. Veja, então, que a campanha da fraternidade se tornou algo muito, muito especial para a Igreja do Brasil, né? Porque esse modelo, essa modalidade de pastoral ou de movimento dentro da Igreja, parece-me que é único no mundo, né? Outras dioceses fora do Brasil, outros países têm alguma experiência, mas é uma experiência bem diferente, digamos, né? E por ser tão diferente, chama a atenção que o Papa, todos os anos, ele sempre manda uma mensagem de motivação para a campanha da fraternidade, né? Uma forma de incentivo, mostrando que essa ação da Igreja no Brasil, de fato, ajuda, salva muitas vidas. E quando que é a abertura da campanha? Quando que se começa? Porque uma campanha, ela tem um tempo para começar e tem um tempo para concluir. Claro que depois tem uma consequência que deve, né, surtir algum efeito e nos levar a uma ação depois. Mas uma campanha, ninguém consegue ficar numa campanha a vida toda, né? Então, toda campanha, ela tem um período para começar, para ser realizada e para concluir. Quando que começa a campanha da fraternidade? Quando que se dá a abertura? Quando que se encerra? Como a Edilene lembrava, embora ela não está associada apenas à quaresma, mas a gente faz uma abertura oficial na quarta-feira de cinza, que marca o início da quaresma. E aí nós temos 40 dias, né, de uma reflexão bem profunda, reflexiva do tema, né, buscando entender tudo aquilo que a Igreja do Brasil, por meio dos bispos, né, quer nos apresentar com esse conteúdo. E no final deste tempo, né, no Domingo de Ramos, é feita uma coleta nacional, e essa coleta é destinada para financiamento de projetos que atendem a esse tema. Né? Então, a parte da quaresma é o momento da divulgação, né? Mas a campanha ela não se finda nos 40 dias da quaresma. Aqui nós estamos trabalhando a divulgação. Ela perdura para o ano todo e, às vezes, para muito mais tempo. Nós temos projetos de campanhas anteriores, né, custeadas pelo Fundo Nacional da Solidariedade, que ainda continuam presentes nas nossas sociedades, nos nossos bairros, continuam salvando vidas, né, continuam transformando realidades, cuidando da casa comum. Perfeito. E a campanha da fraternidade, mais uma vez, obrigado, né, por você estar aí nos acompanhando, aí da sua casa, do seu trabalho e de onde você estiver. Veja que a campanha da fraternidade, cada ano tem um tema, e a gente tem percebido que já são muitos temas ligados bastante às questões sociais, né, padre? Agora, quem é que escolhe esses temas? Aonde que eles são escolhidos? Quem que sugere? Quem que aprova esses temas? Os bispos do Brasil, nessa comissão da CNBB,
existe um grupo deles, do CONCEP, né? Que é um grupo que vai pensar pastoral. O CONCEP é o Conselho Permanente dos Isso, Bispos, dos né? bispos, né? Que vai pensar a pastoral, né? A ação da igreja no país, né? Dessa forma. E aí eles, por fazerem análise de conjuntura anual, vão percebendo alguns temas que são latentes, que são importantes na nação, né? Temas que chamam atenção, temas que despertam a uma ajuda mútua, né, que envolve a todos. E que normalmente também vem sugestão, né, Vem de outras sugestões, instituições, tanto né? da parte laical, né, esse protagonismo dos leigos, né, em conjunto com esses bispos, trazem também outras informações, outros temas, e nessa discussão vai se afunilando até chegar ao tema. Sim, daí a sociedade organizada como um todo, né, participa, né, sugere a temática. E daí tem esse conselho, né, que é o chamado Conselho Permanente dos Bispos, eles então que dá o veredito final ali, né? Então o tema escolhido foi esse, vocês podem perceber, tem sempre um tema e um lema, o lema é sempre tirado da própria Sagradas Escrituras, né? Então é um momento assim bem de muitas discussões, né? Eu tive o privilégio de participar bastante desses momentos, né? Eu trabalhei por 4 anos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então eu participei de muitos momentos na escolha desses temas, né? E atuei bastante em muitos momentos, sobretudo aquelas campanhas que era ligado à vida, né? Que é um pouco bastante na minha área de atuação, então a gente é muito presente. Mas eu acho que agora já merece mais uma música do professor, né? Claro. Então, aí mais uma canção. E que bom que você está aí, toma seu cafezinho também, enquanto você escuta agora uma bela canção, né, trazida e cantada pelo professor Luiz Fernando, que é o nosso coordenador aqui na instituição, no Centro Universitário do curso de Fisioterapia. Está trabalhando bastante, né? Essa semana teve formatura, né? Então, uma música é com você, professor. Maravilha, é tão salutar, acho que a música ela vem sempre para acrescentar, né, naquilo que é o contexto da conversa, né, o do momento. E quando a gente fala da campanha de fraternidade, né, analisando, estudando, eu como fiel, né, mas muito leigo também sobre vários aspectos inerentes à campanha da fraternidade, mas estudando sobre esse processo, né, o hino diz, né, uma palavra, o lema da campanha diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, que nós sejamos esse instrumento que pode levar esse alimento espiritual, né, essa vivência da fé, aquele que de fato precisa, mas não só quem precisa, mas para aquele que já tem e precisa ser fortalecido. Não é? E eu quero trazer então uma canção que fala sobre exatamente esse sentido. Né? Nessa manhã maravilhosa, você que está aí, pega o seu café e se embora de uma música. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no meu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói,
que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre me mais perdoar, trabalhar na conquista e a vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Muito bem, professor. Que bom. Nós estamos neste momento assim tão importante que nós estamos vivendo e nesta manhã a oportunidade de conversarmos sobre um tema tão delicado, eu diria, porque muitas pessoas estão passando por uma experiência de necessidade mesmo. A gente tem falado aqui da necessidade espiritual, a necessidade de esperança, mas também tem muita gente passando necessidade do pão material mesmo, né? Está faltando na mesa, ou a mesa de muitas pessoas. E até aquele pão, sabe, que nós jogamos fora, que endurece, é porque está faltando em alguma mesa, né? Henrique Dulce diz que o pão que sobra na nossa mesa é sangue do trabalhador, né? Então, é sangue de pessoas que deram a vida e que não têm o que comer. E estamos muito felizes aí, vocês, os nossos acadêmicos, a comunidade como um todo que acompanha, que está nos acompanhando neste momento, o nosso Café com Saber, e vocês que provavelmente vão acessar, né, o nosso café num outro momento, que vai ficar disponível para vocês acessarem quando, como e de onde puderem acessar. Então, nós trabalhamos aqui, conversamos um pouco sobre o histórico da campanha, como que surgiu, o que é, por que ela existe. Vamos falar um pouquinho dessa campanha agora, né, dessa de 2023? Qual é o tema, qual é o lema, qual é o objetivo realmente dessa campanha? O que a igreja deseja com a campanha de 2023? O tema da campanha da fraternidade esse ano é Fraternidade e Fome, né? Nós somos iluminados pelo capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que é Dai-lhes vós mesmos de comer, né? Não é a primeira vez que a igreja no Brasil trabalhou esse tema, ela já teve a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás também, né, por 2 vezes, no ano de 75 e 85, também uma quarta, né, reflexão que nasceu dessa Assembleia dos Bispos, né, no ano 2002, que também trabalhou sobre o tema da fome. E o interessante é que nessas 3 ocasiões da campanha da fraternidade, ela está um pouco ligada com os congressos eucarísticos, né, que também trabalha sobre essa mesma temática do pão espiritual e agora ligada a essa necessidade também do pão material. Para quem não sabe o que é o Congresso Eucarístico, como que ele acontece, onde que ele acontece, de quando em quando ele acontece? Ele também acontece de uma forma esporádica na vida da igreja, né? Eles são ligados a temas pertinentes como a campanha da fraternidade e visa promover também a vida nesses diversos assuntos ligados à igreja. Uhum. Muito legal, porque a gente trata de um tema aqui, na questão, né, do Congresso Eucarístico, né, o nosso alimento eucarístico, né, que deveria alimentar o cristão, né, para que essas necessidades espirituais, mesmo materiais, né, dos nossos irmãos, não fosse uma realidade presente. Nós falamos da campanha da fraternidade, né, e ela nos últimos anos são temas, né, que eles vão estabelecendo correlação entre si. Então, nessa década, se trabalhou as campanhas, né, pensando no planeta, então,
vem, né, de um pensamento do nosso Papa Francisco, de uma vontade da gente olhar para o nosso planeta como casa comum. E a partir dessa casa comum, a gente começa a fazer um olhar para o ser humano, né, para a criança, né, para o idoso, né, para aquele que passa por outras necessidades do nosso país, né, assim, quem vive, né, quem tem acesso, quem não tem aquilo que o ser humano tem, então, para que a sua vida fosse plena. Então, começa a trabalhar isso, né, assim, bem forte o sentido da ecologia. A gente traz Ano passado a educação, educação, né? Educação. Sim, então trabalha a educação e aí algo que nos traz aqui, né, que impede que essa educação também fosse plena, né, inclusive a questão da fome, né? Quantas crianças, né, quantos dos nossos estudantes aqui, né, principalmente, né, dos grandes centros, né, acabam procurando as escolas por conta da alimentação, né, por conta da merenda escolar. Então é interessante a gente olhar assim como isso vem crescendo. Nasce realmente, né, de um olhar para a sociedade, como que essa sociedade pensa hoje, né, a questão da fome. E aí a campanha traz um algo específico. Eu quero falar um algo muito prático assim do dia a dia, mas que eu estava num barbeiro e aí, né, com outras pessoas, e eles disseram assim, como que pode ter 125 milhões de pessoas que passam fome no nosso país, né? Isso não existe. Ele tinha visto, né, algum político falar disso. E eu comecei a pensar realmente, eu falei assim, a gente também não acredita nisso, né, que 125 pessoas passam fome, né, no nosso Brasil, né? 125 milhões, perdão. E a partir do tema, né, de dados estatísticos aqui, científicos, né, tanto do IBGE como do PNAD, a gente começa a entender o que são esses 125 milhões de brasileiros que passam fome. Então, essa questão da fome, né, que perpassa só a falta do alimento presente, mas a insegurança alimentar. Aquela insegurança alimentar onde eu posso estar me alimentando hoje, alimentando meus filhos, né, minha família, mas eu não sei se eu tenho isso amanhã. E num caso muito prático, não promover o coração, mas para ver assim, né, falando propriamente de mim, né, como talvez a nossa mente fique com alguns bloqueios, chegando em casa, a nossa, né, secretária do lar que trabalha conosco, né, contando, ela falou assim, olha, há quanto tempo, né, eu não tenho acesso à carne? Ela falou, olha, graças a Deus que eu estou trabalhando aqui hoje, porque assim, eu fiz diária, né, em outro local, né, e não recebi. Falei, eu não sei o que ia comer, né, amanhã. E tem 2 filhos. E aí isso te leva a uma reflexão, então, do que é a segurança alimentar. Porque 125 milhões de brasileiros, né, passam por essa situação. E a gente entende que dentro desses 125, então hoje, né, estatisticamente, a gente tem 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então, são privados de alimento por algum período. E nisso a igreja vem fazer, então, esse olhar, né, a partir, né, do Congresso Eucarístico, de algo que nos alimenta, como, né, trabalhar isso, né, e nós estamos no período da divulgação, então, mais uma vez, né, assim, né, é um prazer estar aqui, né, lançando essa ideia, né, pensando, né, nesse ambiente, né, universitário, das grandes ideias, das grandes transformações, né, de como trabalhar isso, né, mover o poder, sociedade civil, poder público para ações eficazes. Né? Como que a gente consegue chegar nessa temática aí, né, da fome, né, vencer a fome? E a fome, né, ele é um instinto natural e poderosíssimo do ser humano. Mas na sociedade humana, né, dos seres vivos, mas na sociedade humana, ela é considerada uma tragédia. Porque não existe vida em plenitude, essa vida da qual Jesus Cristo nos propõe a todos nós, não só a alguns, não existe vida em plenitude se alguém estiver morrendo de fome. Então, o Papa Francisco nos chama a atenção mais uma vez, nos orienta, nos pede esse discernimento, né? Que a gente viva nessa sociedade, mas que a gente não se deixe envolver pela cultura da indiferença. Porque às vezes a gente pode achar que isso não acontece na nossa vizinhança, no nosso bairro, mas ela acontece ainda na vida de muitos dos nossos irmãos. Então, eu fico pensando os jovens, né? Hoje, esses dias mesmo, conversava com os filhos que são jovens. Quantos projetos, quantas forças, quantas coisas vocês podem transformar com a força da juventude, porque são de pequenos projetos, e o texto base vem nos dizer da confiança em Deus, né? Onde acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, são com pequenas ações que grandes ações podem ser transformadas, grandes vidas podem ser transformadas. Então, a campanha da fraternidade, ela quer sensibilizar cada um de nós a esse flagelo da fome. E por isso que a proposta é uma conversão pessoal e depois coletiva, né? Porque a partir do momento que eu me comovo, que eu paro para olhar para essas situações, eu também começo a me organizar enquanto sociedade.
E aí eu posso ver que juntos nós somos mais fortes. E que nós podemos, sim, viver e levar essa vida em plenitude a todos os irmãos. Aliás, é o Laudato Si, né? Onde todos somos irmãos. Interessante esses dados, né, que o Humberto e Edilene nos trazem, quando a gente fala nesse número de milhões, né, 125 milhões em insegurança alimentar, 33 milhões passando fome. É um número que às vezes não chega na nossa mente, né? A gente se perde nisso tudo. E às vezes acontece isso que vocês lembravam, né? Mas será de gerar em nós uma dúvida? Será que é verdade? Será que de fato tem tanta gente assim? Basta ver a nossa realidade das nossas cidades, principalmente aqui em Maringá, né? Onde a gente encontra semáforo, pessoas sempre com um cartaz pedindo, falando que está nessa situação de fome. E às vezes a gente se deixa cego diante dessa realidade e nós não somamos essas pessoas ou tantas outras que estão ao nosso redor. A fome, de fato, como a Edilene nos lembrava, ela é uma tragédia. Eu também diria que ela é uma denúncia de situações que levaram àquela situação, seja de ações humanas nossas que não contribuiu para uma boa ação. Acho que é importante porque a gente pensa assim, mas falta comida. Na verdade, não falta comida, né? O Brasil, o mundo, tem alimento para muito mais gente do que existe. E às vezes tentam colocar na nossa mente que o mundo tem pessoas passando fome porque falta alimento. Não é verdade. Não é verdade. Você vê reportagens toda hora, quanta comida vai para o lixo, milhões de toneladas por ano vai para o lixo. Comidas boas, né? Comidas que podiam ser aproveitadas. E também nesse dado, Padre Bento, né? O Brasil vive esse paradoxo severo, né? Todos os anos o Brasil bate recordes de produção, né? De grãos, de alimentos, né? E a gente encontra essas pessoas, né, nessa situação. Porque como você citou, né, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um exemplo muito pertinente e denunciador. Com aquele pouco que foi colocado ali, todo mundo se alimentou. Então, muita gente está passando fome porque está sobrando em algumas mesas, né? Então, está sobrando. Tem gente que tem demais. E tem gente que tem de menos. E isso, olha, João Paulo II falava isso em 1981, na primeira vez que ele veio ao Brasil. Ele dizia que tem muita gente rica às custas de muitos pobres, cada vez mais pobres, né? Então, o que precisa é uma partilha, assim como Jesus partilhou o pão eucarístico e o pão material, a gente também precisa disso, né, de conversa. Eu gostaria de tocar numa questão. Porque a gente fala, a gente denuncia, a gente faz um anúncio profético, mas acho que também é importante entender que vamos falar agora um pouco da instituição eclesial, da igreja. Ela também tem muitas frentes de organização para atender a situações de vulnerabilidade das pessoas, de fome e outra, né? Porque uma coisa que é muito própria da igreja, neste caso da Igreja Católica, é não falar muito daquilo que ela faz, né? Mas ela tem muitas instituições a serviço de pessoas vulneráveis em todas as dimensões da vida, né? Que eu acredito que se essas instituições deixassem de existir, o governo não seria capaz de atender essa parcela grande da sociedade. É verdade. As nossas paróquias, por assim dizer, elas sempre têm uma ação social muito bonita, bem organizada, sistemática, que busca atender essas famílias, né? Seja com as pastorais sociais, aqui a pastoral da criança, do idoso, da saúde, né? A própria comunidade de base, as SEBs, como uma forma de chegar a essas mesmas famílias, né? E só para assim, retratar e ilustrar, nesse período da pandemia, tantas paróquias que se motivaram na ajuda com cestas básicas, atendendo famílias nessas mesmas situações, né? Então, paróquias, né, que estão aqui na nossa realidade e que, inclusive, com a solidariedade de muitos, conseguiram alimentar, trazer um pouco de dignidade a essas mesmas famílias, né? Nós destacamos aqui também, né, a participação dos vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo. São 153 mil membros espalhados no Brasil,
né, em busca de exercer essa caridade aí diariamente, né, a Caritas, a própria Caritas, que também desenvolve ações que vêm de encontro ao combate à fome, projetos. Então, de fato, na nossa igreja nós temos muitos trabalhos, e não só na Igreja Católica, né, mas nós conhecemos também outras frentes de trabalho nesse combate à fome. Nós tivemos a graça de participar no período da pandemia de entrega de cestas na paróquia de Sarandi. E quando a gente chega na casa de uma pessoa, né, ela abre, ela faz questão de abrir o armário e mostrar para nós que ela tinha ali meio pacotinho de sal, e a alegria dela de receber uma cesta básica. E aí que entra essa questão da generosidade, da partilha, da misericórdia que a campanha da fraternidade vem nos propor. Sabe, padre? Porque ela se alegra em receber a cesta básica, mas ela se preocupa com o vizinho que está do lado. E muitas vezes nós assistimos ela dividir aquela cesta básica com o vizinho. Então, é esse coração tocado que nós precisamos sentir através da campanha da fraternidade. O próprio texto base vem nos lembrar, né? Nós que somos a igreja da Eucaristia, nós precisamos ser a igreja da partilha, a igreja da saída, a igreja da misericórdia, a igreja que anuncia, mas também que vive o Evangelho, né? O Evangelho que Jesus Cristo nos propõe, que é esse bem comum a todas as pessoas. Na verdade, a Eucaristia ela é o cume, digamos, é o ponto mais alto, né? Então, quando a gente vai, no caso dos católicos, né, que temos a missa, a Eucaristia, quando a gente vai ali, já é uma consequência daquilo que nós estamos vivendo lá, né? Da partilha lá fora, né, digamos. Né? Exato, é a nossa vivência que transforma, né? Eu também queria recordar do albergue que nós temos aqui em Maringá, que também busca promover e acolher essas mesmas situações, né, de pessoas vulneráveis, sobretudo em situação de rua, que Maringá faz um belíssimo trabalho de acolhida, de incentivo e também de recolocar essa pessoa no trabalho, né, dando a ela dignidade. É verdade. Então, muitas paróquias, todas as paróquias, na verdade, têm algum tipo de ação social, né? São quantas? 59 paróquias na Arquidiocese de Maringá, né? Todas elas têm algum tipo de ação social. E a Diocese tem muitas ações sociais e que atende muitas pessoas nas suas mais diversas necessidades. Eu acho que não basta a gente falar, né? A gente precisa agir. Nós não agimos, nós não somos meramente assistencialistas. Sim. Nós queremos transformar, mas para transformar lá, temos que transformar aqui. Né? Se o nosso coração não muda, se nós não somos sensíveis à necessidade dos outros, nós vamos explorar os outros. O nosso trabalho, com todo respeito, nós temos políticos maravilhosos, políticos bons, mas nós sabemos que um número muito alto deles não se preocupa com o povo, se preocupa com eles mesmos, né? Então, eu acho que essa campanha da fraternidade, ela vem assim para nos interpelar, né? Para que a gente vá ao encontro do outro, de qualquer necessidade que ele tem, porque às vezes a pessoa está precisando de comida, mas talvez se ela tiver, quem sabe, um abraço, quem sabe um ombro para chorar, ela vai ter força para sair, trabalhar, para buscar alguma coisa. Tem gente que está com fome de tudo, exato, na verdade. Fome, né? De cidadania, fome de justiça, fome de educação, né? Quantos tipos de fomes nós temos hoje na nossa sociedade? E esse é o nosso chamado, né? Da gente estar presente, se fazer presente nos conselhos, né? Lutar aí por uma proposta salarial justa, lutar pelos direitos trabalhistas, lutar por uma política pública adequada, que pense nessas pessoas, né? Que pense nos irmãos, nessa concentração de renda que nós temos. Então, essa é a nossa proposta. Se envolver realmente com a sociedade, né? Se sentir parte dessa proposta. Aqui é o segredo da campanha da fraternidade, nós precisamos nos sentir parte dela. E a partir daí, com a ação do Espírito Santo e a ajuda de todos, a unidade, né? Nós vamos conseguindo ir transformando realidades. Isso mesmo. Então, que bom que você está aí, nós já estamos indo para o nosso final, né, do nosso Café com Saber. Eu vou pedir ao professor Luiz Fernando só um verso do hino, né? E depois nós fazemos uma consideração final e você vem depois com a última música. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor.
Dissemos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Obrigado, professor. Muito obrigado. E nós vamos então agora para as nossas considerações finais, né? Concluindo essa nossa conversa. Podemos ficar aqui muito mais tempo, né? O dia todo, mas nós temos também tempo, né? Então é importante que o nosso tempo, embora não é tão longo, mas nós temos um tempo bastante importante, que a gente possa conseguir trazer aqui um pouco essa mensagem. Então eu vou começando pelo Padre Gerson, assim rapidamente, 1 minutinho ou 2, uma consideração sobre a aplicabilidade dessa campanha ou dessa conversa. Fica à vontade para você falar. Então, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade, Padre Bento, de estarmos aqui para poder levar adiante essa mesma mensagem, né? Eu queria dizer da própria proposta do texto bíblico que nos ilumina, né? Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus nos chama uma responsabilidade. E aqui não é tanto delegar para o outro, mas a partir de nós mesmos, né? Eu assumir essa responsabilidade, né? Os discípulos também ficaram assim, tentando delegar para o outro, mas Jesus os chama de volta a essa centralidade. Dai-lhes vós mesmos de comer, né? E o professor Luiz cantava tão bonito essa canção que ressalta, né, essa busca de incentivo, de dar-lhes vós mesmos de comer, que nós também possamos assumir. E as práticas que nós podemos ter na vida cotidiana nossa são simples, né? A conscientização, assumir de fato esse compromisso com a dor do outro, com a busca da vida do outro, nos ajuda e nos motiva, né? Seja da ação evangélica, a ação social, a vida da caridade, e ainda mais um texto bíblico que também nos motiva, né? E que traz também uma reflexão. Diz no mesmo Evangelho de Mateus, logo no seu final, que no último dia o Senhor vai nos olhar nos olhos e vai perguntar se nós demos de comer, se nós demos de beber, se nós vestimos, se nós visitamos e se nós acolhemos aqueles que estavam nessa situação. Qual vai ser a minha resposta para o Senhor? A gente não vai ter outras pessoas que vão responder por nós. Nós vamos ter que olhar nos olhos de Deus e responder se de fato a gente ajudou ou não ajudou, se nós somos solidários ou se nós fomos egoístas. E que a nossa ação possa ser essa, sermos solidários, fraternos, pessoas engajadas, justas, promovendo sempre essa vida cristã, essa vida em plenitude que Deus nos pede. Obrigado, Padre Gerson. Fiquei muito feliz quando você aceitou, né, vir estar aqui conosco. E a gente sabe do seu trabalho também, né? O seu carinho pela igreja, o seu carinho pelo seu trabalho na paróquia e nessa assessoria que você faz. Que Deus abençoe. Você é um moleque ainda, né? Então tenha uma vida longa, seja uma vida longa, feliz, e que você seja, de fato, um servo de Deus ajudando na vinha do Senhor. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Viu? Sempre que quiser vir aqui no Centro Universitário, será uma alegria recebê-lo, tá bom? Então aqui nosso querido casal, Edilene e Humberto, uma palavrinha final de vocês. Gratidão por esse momento, né, por essa oportunidade de divulgação da campanha, por essa troca de experiência, né, conosco. Né. Eu tenho certeza, acredito, né, que isso também traz um efeito com os nossos acadêmicos, com todos aqueles que estão assistindo, com vocês, né, que estão participando também desse momento aí, que nos leve a esse pensamento, né, da oportunidade de fazer. A proposta do Evangelho, da iluminação bíblica, né, que o padre acabou de dizer, é algo, né, que, diante da necessidade da fome, né, os discípulos falam assim, vamos dispensar essas pessoas, né, vamos mandar eles embora. Né? Mas a resposta de Jesus, no primeiro momento, ela é dura. Né? Não, né,
façam isso. E apesar dele, né, ter visto o que tinha para ser distribuído, né, 5 pães e 2 peixes, né, próprio desse, né, que Mateus traz no Evangelho, por muito tempo eu acreditei que realmente o milagre fosse, né, Jesus impondo as mãos e aqueles baldes, os peixes de 2 virassem 2.000, né, os pães virassem 5.000, e ninguém me tirou isso da cabeça até mais de 30 anos, né, e foi um choque de realidade, né, quando eu entendi que não, né, que a bênção, né, multiplicou, na verdade, essa fraternidade no coração daqueles 5.000 homens, mulheres e crianças que estavam lá. Porque todo mundo tem um pouco, tem algo a dar. E nesse momento continuaram os 5 pães e os 2 peixes, mas cada um tirou um pouquinho do que tinha e sobrou. E a sobra lá que representou os 12 discípulos, né, também trata de cada um de nós, né? Então, quando a gente fizer essa partilha, né, participar deste momento, né, tentar transformar isso, o nosso nunca vai ficar vazio, ele sempre vai estar cheio das coisas que nós começamos falando, que o professor trouxe tão bem, da fome, né, que não é só material, mas é espiritual, né, é de convivência, uma fome de alegria de estar vivo, né, como o senhor disse, né, do Padre Gerson, de estar vivo por muitos anos, né, mas não simplesmente passar por esse mundo, né, ter essa alegria da vida. E a campanha, né, dentro desse período da quaresma, pode nos proporcionar isso. Então, gratidão, né, por este momento aqui, né, da gente estar fazendo essa partilha. Também gostaria de agradecer ao Centro Universitário, ao senhor Padre Bento, né, por nos acolher no café com saber e que tem sabor, né, um sabor que transforma vidas, com certeza. Convidar vocês que estão nos acompanhando a nos ajudar na divulgação da campanha, na elaboração de projetos, toda a coleta das missas de toda a nossa arquidiocese, do Brasil todo, o Domingo de Ramos, que esse ano será dia 2 de abril, ela é destinada aos fundos arquidiocesanos de solidariedade, ao Fundo Nacional de Solidariedade. Do total arrecadado, 40% vai para o Fundo Nacional, mas 60% fica na nossa arquidiocese. Então, nós podemos elaborar projetos que contemplem o tema da campanha deste ano e, com os recursos deste fundo, fazer a transformação acontecer na prática. Nós temos projetos maravilhosos acontecendo, justiça restaurativa, né? Bairros restaurados. Nós temos muitos exemplos na nossa arquidiocese que é possível, sim, transformar a vida. Então, muito obrigada por esse espaço. Nos ajude na divulgação mais uma vez, mas também nesse gesto concreto nas missas, né? Sendo generosos ali na doação da coleta nas missas do Domingo de Ramos, ou em outros gestos concretos, na promoção do debate, da discussão desse tema, né? Porque esse também é um gesto concreto muito importante, que a gente sente para discutir essa nossa realidade, né? O que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vizinhança. Este tema é um tema de suma importância. E o texto diz que se nós queremos honrar o rosto de Cristo, nós não podemos desprezar os seus membros. E os membros, neste momento que ele nos fala, são os pobres, são os necessitados. Então, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de mais gente que pense no bem comum, como diz o Papa Francisco, né? De gente que seja mais humana e que leve a vida em plenitude a todos. E juntos nós podemos muito mais. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Dilene, Humberto, muito obrigado, tá bom? Vocês fizeram a diferença aqui na nossa conversa. Obrigada. E é muito bom ouvir assim, pessoas leigas, né, assim, tão engajadas, tão conhecedoras, né, tão profundas, na verdade, né, e tão atuantes, né, porque não basta ter um bom discurso, né, a gente precisa ter prática, né, também, né, precisa ter as duas coisas. O Papa Paulo VI fala isso no Evangelho Nunciante, né, se você tiver que ouvir alguém, seguir alguém que faça um belo discurso, entre quem faz um belo discurso e quem tem uma prática, siga quem tem uma prática, né. É claro, se você puder unir as duas coisas, melhor, né? Mas se não... Aproveitando, padre, nós deixamos o convite aqui, né? Nós somos, então, do Movimento de Cursilho de Cristandade da Arquidiocese de Maringá. O Movimento de Cursilho, ele trabalha com esse primeiro anúncio, o primeiro anúncio querigmático vivencial que transforma a vida, que nos faz ter essa experiência com Jesus Cristo e, a partir dela, descobrir a nossa vocação pessoal, que muitas vezes não é dentro do próprio movimento, mas é no mundo, evangelizando os ambientes. Nós temos cursilhos para adultos, mas também cursilhos para jovens. Então, vocês são convidados a estar conosco, a fazer essa experiência do movimento de cursilho. Perfeito. É isso aí. Então, não deixem de tomar alguma iniciativa se ainda não foi tomada, né?
Agora, antes da música final, eu vou passar a palavra para o professor para ele fazer o encerramento com a música, com a canção. Eu quero também lembrar aqui que nós temos a Capelania, né, que é um projeto vinculado ao NAC, o Núcleo de Apoio Acadêmico, e nós temos o atendimento todas as terças-feiras, pela manhã e à noite. Você pode, então, acessar o site da Uningale, você vai ter os horários. Ali tem o e-mail da Capelania, que você pode mandar a mensagem e agendar também o seu atendimento. E todas as terças-feiras, 18h15, nós temos a missa na Capela Sagrada Família, aqui dentro do campus da Uningá. Que vai agora, nós estamos parado, porque os alunos ainda não voltaram para as aulas. Vamos começar a partir de 7 de março as nossas missas. E a capela, também lembrando que ela está à disposição de todas as religiões, não é só dos católicos, né? Então, todos aqueles que fazem parte aqui da comunidade acadêmica, que frequentam outras denominações, vocês poderão utilizar a capela quando puderem, quando quiserem. Claro, é importante a gente fazer esse contato por causa dos horários, né? Então, tem algumas outras atividades na capela para que vocês também possam ver que horário fica bem para vocês. Mas todas as religiões, por favor, podem utilizar a capela sempre que vocês precisarem. E é isso, né? Então, fico feliz mais uma vez, quero agradecer, né, os nossos convidados mais uma vez, quero agradecer essa equipe, né, aqui do estúdio. Vocês imaginam, nós temos 4 pessoas aqui trabalhando, então nós temos aqui, né, os nossos queridos técnicos que trabalham no estúdio e que estão aqui dando todo esse suporte para nós. Quero agradecer aos nossos diretores, a pró-reitora, o nosso reitor, o nosso presidente da mantenedora, doutor Ricardo e doutor Roberto, enfim, toda a comunidade acadêmica, os professores, coordenadores, os funcionários, todos, muito obrigado, e vocês que nos acompanham. Eu espero vocês no primeiro sábado de março, para estar conosco numa nova temática. Muito obrigado, professor. 2 palavrinhas suas e uma canção para a gente concluir esse belo momento do nosso café com saber e com sabor. Maravilha, uma grande alegria, né? Uma grande alegria estar com vocês mais uma vez. Professor Bento, né? Padre Bento, me forço a chamar sempre de professor, mas é padre, né? E com muito carinho, um grande amigo, uma grande pessoa. Acho que a gente vive esse momento muito especial, né? E como o Padre Gerson bem colocou, acho que frente a toda essa magnitude da campanha da fraternidade, e penso que em todos os anos, mas esse muito forte, é fundamental que nós pensássemos, né? E nós devemos pensar na mudança nossa, né? Na individualidade, na célula comum, que é quem eu sou, o que eu faço, né? O hino diz, né? Partilha o milagre do amor. E para os meus alunos em sala de aula, eu falo sempre desse amor sobre a forma de comportamento, né? E a palavra diz em Coríntios que o amor ele é paciente, ele é bom, né? Ele não julga, ele não condena. Então, que nós possamos realmente compreender o nosso comportamento frente a essa partilha que é tão discutida na campanha da fraternidade. Eu quero terminar, né? Eu gosto sempre nos momentos em que nós nos reunimos, de trazer músicas que tenham contexto, né? Que tragam que façam sentido dentro daquilo que é a nossa conversa, né? E é muito interessante porque muitas vezes, sem saber o dinamismo, as músicas elas se encaixam. Isso é fantástico. Por isso eu adoro e gosto demais de música. Então, obrigado você que está aqui conosco nesse sábado de manhã. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu 2023, que seja rico. Obrigado, Padre Gerson, né? Obrigado, Dilene, obrigado, Humberto, né? Que Deus também abençoe a vida de vocês e que o trabalho de vocês continue firme, né? Para que a humanidade possa ser melhor nessa célula que é cada um de nós. Tá? Muito obrigado. Então, um grande abraço, excelente final de semana para você.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda seu Espírito para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, fio sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar os nossos corações, né? Um grande abraço para você. Obrigado. Obrigado.